disposição. Tô meio torta aqui. Começou, Alex. Começou? Vamos começar a falar? Antes de começar? Olá, pessoal. Eu sou a Laís Bulsoni. Eu sou mastologista e ginecologista aqui em Rio Branco, no Acre. Queria primeiramente agradecer vocês por estarem participando aí dessa live, que é a Live Masto, que é um projeto na qual a gente idealizou para poder falar um pouquinho a respeito desse universo da mastologia, da radiologia mamária. Queria agradecer primeiramente a equipe que está participando disso daqui, né, de todo esse projeto que a gente teve essa ideia. Primeiramente o Dr. Maurício, que é um grande amigo, um parceiro aqui em Rio Branco, que a gente tem essa parceria, essa troca de figurinhas com relação às muitas pacientes que a gente tem em comum, e a gente idealizou de ter esse projeto de uma live para poder falar a respeito da prática que a gente realiza. Agradecer também o Cid e o Marison, que ficam nos bastidores aqui, sempre me auxiliando. Então, com o Maurício, eu estou sempre com a mão no gel, com os dois com a mão na massa. Então, agradecer vocês por estar participando desse momento e bora conversar um pouquinho a respeito do universo da mastologia e conversar um pouco sobre a prática clínica do mastologista. Primeiro, eu vou começar falando um pouco da minha formação. Eu me formei em Medicina na Faculdade de Medicina de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na Unifeso. Fiz minha residência de ginecologia e obstetrícia no Hospital Regional João Penido, em Juiz de Fora, que é pertencente à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Então, me formei em 2016, 2017 iniciei a residência de ginecologia e obstetrícia. Então, logo terminei a residência de GO, já iniciei a residência de mastologia no Hospital de Câncer de Barretos em 2020. Encerrei em 2022 e me mudei aqui para o Acre para poder iniciar a minha trajetória profissional. E já vou quase completar um ano aqui em terras acrianas, super feliz. Gostaria de falar um pouco também, né? Acho que é importante falar a respeito de como eu decidi entrar para a medicina, como foi essa trajetória minha na área médica, a escolha também da mastologia, até para dar uma introdução para vocês de como que eu cheguei até esse caminho, estou aqui hoje conversando. Na verdade, eu sempre quis ser médica, acho que nunca teve uma outra opção, uma outra alternativa. Sempre tive esse desejo, apesar de não ter nenhum parente médico, algo que me estimulasse a seguir os mesmos passos, mas acho que foi algo de intuição ou de dom. Tive essa vontade de seguir por esse caminho médico. E durante a faculdade, no 5º período, eu acabei optando por seguir o caminho da mastologia. Por muito tempo as pessoas me perguntavam por que eu quis ser mastologista, e eu respondia que era uma especialidade que agregava cirurgia, clínica, radiologia mamária, mas por um tempo eu acho que ficou um lapso na minha memória de realmente o motivo que me fez seguir a mastologia e pensar na mastologia. E aí 2 pessoas essa semana, por incrível que pareça, vieram me perguntar por que eu quis ser mastologista. Então, eles devem estar ouvindo aí que são os meus alunos, o Christopher e o William. Durante uma cirurgia eles me perguntaram e aí me veio na lembrança o motivo. A minha faculdade, no 5º período, era o período da ginecologia e obstetrícia. E no início da faculdade eu sempre gostava mais da parte de oncologia, pensava em adentrar o caminho da oncologia clínica. E quando eu entrei no 5º período, tive um breve contato com a mastologia numa aula prática, foi muito rápido. Só que, em tese, o cronograma do período incluía mastologia, foi uma matéria que eu estudei bastante. Quando fui para a minha prova, a primeira prova do período, que era uma redação para a gente poder falar a respeito de todos os temas que a gente vivenciou naquele período, caiu justamente mastologia. Enquanto os meus colegas estavam lá escrevendo 1 ou 2 folhas de redação, eu fui escrever 20. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre foi algo muito presente na minha vida, na minha rotina. E aí escrevi as 20 folhas na prova e quando veio o resultado estava de prova final. Direto fui para a prova final. Fiquei com aquilo na cabeça, falei, poxa, estudei tanto, me dediquei tanto e estou direto para a prova final. Quando fui para a prova final, era uma prova oral, né? Era tudo ou nada, eu repetia o período ou passava. E quando cheguei na prova, a professora me perguntou que caminho que eu ia seguir na medicina. Se eu tinha pensado em algum momento em ser mastologista. E eu falei que tinha gostado, que estava estudando e tudo. E ela me falou uma frase que foi naquele momento que me deu um start. Ela me disse, se você seguir na mastologia, eu tenho certeza que você será uma grande mastologista, que sua prova está muito impecável. Só te deixei de prova final para te conhecer e também porque sua letra é muito feia. E aí, depois desse momento, eu acabei pensando muito na mastologia e quis seguir esse caminho.
A questão da docência, né, de começar a questão de dar aula, de ensinar algumas pessoas, também foi algo totalmente inesperado, não foi algo premeditado. Quando eu cheguei aqui no Acre, logo no primeiro semestre, eu tive o grande prazer de conhecer o Maurício, através das lives que a gente fazia, né, de podcast, de alguns vídeos para o meu Instagram. E aí eu conheci a metodologia dele de dar aula online, de ensinar as pessoas. Vi que era totalmente factível, né, a gente aprender algo de maneira online, até porque a gente vivenciou, né, a questão da pandemia, que até então a gente não consumia muitos produtos de ensino através do ensino online. Eu, de certa forma, tinha até um certo preconceito, tinha uma dificuldade, mas a gente vivenciou tanto isso durante essa fase que eu consumi muito esse tipo de conteúdo. Conheci o Maurício, vi a metodologia dele, super gostei, e a partir daí eu comecei a adentrar aqui em ter mais contato com o Maurício, gostar da parte acadêmica. Só que aí no segundo semestre eu fui convidada para começar a dar aula na Uninorte, e aí que eu realmente vivenciei a parte do academicismo de uma maneira muito mais intensa, me apaixonei pelo ato de ensinar. Acho que não tem nada mais fascinante do que você ensinar uma pessoa e de repente você vê a pessoa evoluir, e acho que é isso a missão, né, de um professor, de alguém que se propõe a ensinar alguma pessoa, para aquela pessoa que recebe o seu conhecimento se tornar muito melhor, né? Então aqui até agora também vou parar aqui, ó. Vou agradecer minha turma T7, ó, mostrar para vocês aqui minha plaquinha. Obrigada T7 que tá aí me assistindo. Também um beijo para T8 e para T9 para não ficar com ninguém com ciúmes, tá bom? Então essa placa também sinaliza muito para mim, né? Depois que eu quis de fato seguir a parte do academicismo e também me propus a tentar passar um pouquinho do que eu sei para algumas pessoas que têm um pouco de interesse. Então vamos lá, né? Vou falar um pouco sobre o que é a mastologia, o que um mastologista faz. O mastologista é o médico que cuida da saúde mamária, tanto da questão benigna quanto maligna. A gente adentra diversas idades, então podemos consultar crianças, adolescentes, adultos, idosos. A gente cuida dessa parte clínica, cirúrgica, também da questão da radiologia mamária. Ultrassom dentro da mastologia é muito importante. O mastologista que tem um conhecimento da ultrassonografia, ele consegue se tornar cada vez mais independente. Se tornar independente na questão do ultrassom é importante, que eu consigo trazer mais o paciente para mim. Então, eu consigo identificar, por exemplo, uma lesão palpável na minha paciente, identificar aquela natureza da lesão, consigo ver alguma alteração a nível axilar, drenar alguma coleção, consigo fazer uma biópsia, fazer um agulhamento pré-cirúrgico. Então, isso me dá uma certa independência, eu consigo realizar todos os procedimentos que minha paciente se propõe a fazer, né? Isso agrega mais valor à minha consulta, mais valor ao atendimento que eu posso destinar para a minha paciente. Então, a prática do ultrassom é importante em todas as especialidades médicas, mas no caso da especialidade que eu escolhi para mim, o ultrassom é primordial. Ter o conhecimento dessa ferramenta diagnóstica é importante. Maurício até brinca que atualmente a ultrassonografia é o novo estetoscópio do médico, e de fato é. Então, todas as especialidades se beneficiam do uso do ultrassom, mas na mastologia em especial é uma especialidade médica na qual o ultrassom ele é uma rotina diária e essencial dentro das atividades que eu realizo. Então, vou falar um pouquinho para vocês como que o ultrassom pode ser utilizado dentro da prática clínica do mastologista. Antes disso, gente, é importante também a gente entender o conceito do que é a mamografia, do que é a prevenção, para entender como esse método diagnóstico ele se torna complementar dentro do diagnóstico da radiologia mamária. Então, quando a gente fala de prevenção do câncer de mama, a gente tem a prevenção primária, que é na qual eu vou estimular minha paciente, né, a ter hábitos de vida saudável. Tendo em vista que nós mulheres, pelo simples fato de sermos mulheres, temos em média 13% de risco de desenvolver um câncer de mama. Então, a partir desse momento, eu tenho que estimular as mulheres a ter hábitos de vida saudável, alimentação, exercício físico, hábitos de vida saudável na redução do risco de câncer de mama. A prevenção secundária já diz respeito à realização de exames de imagem, na qual eu consigo detectar o meu câncer numa fase subclínica, ainda quando a paciente assintomática. Dessa forma, eu consigo reduzir a mortalidade da minha paciente, aumentando a sobrevida. Aí que entra a mamografia, que é o nosso exame de rastreamento. As mulheres vão realizar a mamografia a partir dos 40 anos, com a finalidade de diagnosticar uma lesão neoplásica antes dela ser clinicamente aparente, antes da paciente se tornar assintomática. Mas também a mamografia tem um papel de ser diagnóstica naquelas pacientes que estão sentindo alguma coisa, estão percebendo nódulo, estão com alguma descarga papilar. Nesse momento eu entendo que a mamografia é o exame central, porém o ultrassom é um método complementar. O ultrassom ele complementa aquele achado da mamografia.
Então, a primeira aplicabilidade do ultrassom dentro da minha especialidade é tentar identificar, corresponder. O que aquele achado da mamografia corresponde no ultrassom? Aquele achado tem uma correspondência ultrassonográfica? Será que aquele nódulo que eu evidenciei na mamografia ele é um cisto, ele é um nódulo sólido? Esse nódulo sólido eu posso acompanhar, eu vou necessitar de realizar algum tipo de procedimento percutâneo, uma biópsia? Então, o ultrassom, em primeira função, ele serve para poder esclarecer o achado da mamografia. Outra função do ultrassom é realizar as biópsias percutâneas. Então, nesse caso, eu tenho a biópsia percutânea como a corbiópsia, a biópsia a vácuo. Nesse caso, frente à presença de alguma lesão suspeita, com BIRADS 4, um BIRADS 5, eu vou precisar de fazer uma avaliação anatomopatológica. Então, nesse caso, eu vou utilizar o ultrassom para guiar a minha lesão. E assim eu vou ter mais segurança no procedimento. A segurança é tanto para o médico que está realizando a biópsia, para poder identificar de fato a lesão, tanto para o paciente, para poder ter um procedimento mais seguro. Outra finalidade também do ultrassom é servir como guia para eu poder realizar um agulhamento mamário, um rol pré-cirúrgico. A gente entende que atualmente as pacientes realizam cada vez mais mamografia, ficou difundido já a realização desse exame de imagem, sendo assim o diagnóstico cada vez mais precoce, tanto lesões malignas quanto lesões benignas, no caso infracentimétricas, antes do paciente ter a capacidade de percepção palpatória. Nesse caso, quando eu vou operar, eu não consigo palpar, eu não consigo observar essa lesão durante o ato cirúrgico, eu preciso de algum método para poder me guiar. Até para eu ter segurança que eu estou retirando de fato aquela lesão, para não tirar uma área muito importante de lesão. Então, nesse caso, eu vou utilizar um método para poder guiar esse agulhamento mamário ou fazer o rol. Nesse caso, o ultrassom seria o método de escolha. Também, gente, ele é importante naquelas pacientes que estão fazendo quimioterapia neoadjuvante. Eu vou realizar o ultrassom depois para poder avaliar se essa paciente teve, de fato, uma resposta patológica completa, se houve essa redução da lesão. Serve também, por exemplo, para poder drenar alguma coleção, algum abscesso, presença de seroma, um paciente pós-operatório, determinar, inclusive, o volume daquela coleção, se é funcionável ou não, se aquela coleção, novamente, se ela voltou naquele local que eu drenei a primeira vez. E importante, mas, em tese, também o ultrassom é essencial na realização do estadiamento do câncer de mama. O estadiamento do câncer de mama ele é tanto clínico quanto patológico. E dentro do estadiamento clínico, eu também consigo incorporar os meus achados do ultrassom. Então, por exemplo, uma paciente que eu fiz um diagnóstico de câncer de mama, estou palpando algum linfonodo axilar, me dá uma certa dúvida se esse linfonodo é suspeito ou não. Quando faço ultrassom, eu evidencio que é apenas um linfonodo reacional. Me ajuda a determinar o estadiamento axilar dessa minha paciente. E outro exemplo, o paciente tem, por exemplo, um comprometimento do nível 3 axilar, na borda medial do peitoral menor. Nesse caso, a paciente já é um N3 clínico. Nesse caso, a paciente tem uma carga de doença axilar muito alta. Ela tem um benefício de quimioterapia neoadjuvante. Então, logo, mesmo que tenha uma resposta patológica completa, essa paciente vai ser submetida a uma linfadenectomia axilar. Então, entender a aplicabilidade do ultrassom dentro da mastologia é muito importante. Mas também a gente deve entender o BIRADS. O BIRADS, em tese, é a base da mastologia. Todos os exames de imagem de mama, eles apresentam essa classificação, que às vezes gera muita ansiedade nas nossas pacientes a respeito do que é o BIRADS. O BIRADS ele surgiu a partir de uma necessidade de uma padronização dos laudos. Então, inicialmente, ele foi iniciado, a ideia de ser incorporado na mamografia, depois começamos a utilizar no ultrassom, por último, na ressonância magnética. E o BIRADS ele serve para padronizar. A gente consegue ter a mesma linguagem a partir do momento que a paciente realiza o exame. Então, atualmente, é imprescindível que todo exame de mama ele tenha essa classificação que ajuda a ter uma uniformidade de conduta entre o radiologista, entre o mastologista, o ginecologista ou o colega médico que vai receber esse tipo de exame. Uniformizando a conduta, a gente diminui a chance de ter erro diagnóstico, erro de conduta, de dúvida a respeito de como conduzir essa paciente. E até mesmo dúvida de como conduzir após uma biópsia. Será que essa paciente vai ter que operar, não vai precisar de operar? Então, o entendimento a respeito da classificação do BIRADS é de suma importância frente à realização de uma ultrassonografia mamária. As pessoas que recebem um diagnóstico, um ultrassom, conseguem predizer como eu vou direcionar o segmento dessa minha paciente. Então, entender a classificação do BIRADS é de suma importância dentro da mastologia, dentro da radiologia mamária. Por exemplo, gente, quando a gente evidencia um BIRADS 1, é uma mama absolutamente normal, essa paciente não tem um risco aumentado para câncer de mama. Um BIRADS 2 é também achados normais, então eu tenho achados benignos, no qual não preciso acompanhar, não vou necessitar de fazer uma biópsia. Então, nesse caso, eu posso ter um cisto, eu posso ter uma coleção, uma ginecomastia, linfonodo intramamário. Nesse caso, a paciente não aumenta o risco para câncer de mama. Na presença
de um BIRADS 3 é um achado provavelmente benigno. Esse risco de malignidade é menor ou igual a 2%. Nesse caso, por exemplo, no ultrassom, pode ser um nódulo circunscrito, oval, com todas as características benignas. Nesse caso, eu tenho que acompanhar, mas essa paciente ela precisa de um acompanhamento de perto. Precisa de um acompanhamento de perto. Então, no primeiro ano, eu vou fazer os exames de 6 em 6 meses, depois realizando o intervalo anual, e após a estabilidade dessa lesão, a lesão em questão que seja um BIRADS 3, ela vai ser classificada como um BIRADS 2. Necessito de um acompanhamento, até porque, se esse tipo de lesão modificar a forma durante seu segmento ou tiver um crescimento superior a 20%, a lesão se torna suspeita e, nesse caso, eu vou ter que realizar uma biópsia para poder identificar a natureza desse tipo de lesão. Quando eu falo do BIRADS 4 ou 5, ele já representa uma categoria na qual eu preciso de entender a natureza da lesão realizando uma biópsia percutânea. Nesse caso, a gente tem, por exemplo, uma subdivisão no BIRADS 4, em BIRADS 4A, 4B, 4C. Essa subdivisão ela prediz esse risco de malignidade. Então, vejamos, o BIRADS 4A, eu vou ter esse risco de malignidade de 2 a 10%. Nesse caso, um risco de malignidade baixo. Ele está mais perto do 3 do que do 4C está perto do 5. Então, é baixo o risco de malignidade. Quando eu falo no BIRADS 4C, ele já representa um risco superior a 50%, mas inferior a 95%. Já é um alto risco para câncer de mama. Nesse caso, é importante essa subdivisão até para me auxiliar como que eu vou conduzir a minha paciente após a realização da biópsia. Por exemplo, um BIRADS 4C, eu não consigo ter uma correlação anátoma-radiológica concordante caso eu tenha um resultado benigno. Então, nesse caso, eu vou precisar de fazer uma exérese dessa lesão na minha paciente. Eu não consigo concordar com o resultado benigno. Bem como um BIRADS 5, no qual o risco de malignidade é superior a 95%. No caso do BIRADS 6, que também gera bastante dúvida, o BIRADS 6 é aquelas pacientes que já têm um diagnóstico oncológico fechado por um anátomo patológico. Nesse caso, eu posso, por exemplo, uma paciente que está fazendo uma quimioterapia neoadjuvante, eu vou realizar um ultrassom para ver se ela teve uma resposta patológica completa, como está o estadiamento axilar dessa minha paciente. Nesse caso, não realizando ainda o tratamento oncológico, a paciente ela sempre permanece como um BIRADS 6. Então, essa é uma característica importante. É importante, gente, que quando a gente fala da mamografia, né, a gente tem uma correlação entre a mamografia e o ultrassom. A mamografia sendo o nosso exame de base, o exame de rastreamento, o ultrassom, o exame complementar, eu tenho que entender que aquele achado que eu evidenciei na mamografia, ele deve ser complementar com o ultrassom. Então, tanto a localização quanto a forma tem que ter essa similaridade. Por isso, a gente precisa também, antes de ter esse conhecimento do ultrassom, também ter a base da mamografia para entender como a gente deve proceder. Quando a gente apresenta uma lesão que seja um BIRADS 4 ou um BIRADS 5, eu tenho um entendimento que eu preciso de fazer uma biópsia. Entender a natureza da lesão é essencial. A lesão ela tem alguma situação, seja a forma, a margem, que diferencia de uma lesão benigna. Nesse caso, vai ser necessário a biópsia. Definir a via de biópsia, gente, vai depender da acessibilidade, preço, vai depender da facilidade de realizar o tipo de biópsia, porque às vezes eu vou identificar um BIRADS 5 na mamografia, vou realizar meu ultrassom e estou lá, evidencio novamente o nódulo. Determinar qual via que eu vou realizar. Primeiro, a gente tem a preferência por realizar por ultrassom, depois por mamografia e por último por ressonância magnética. Realizar uma biópsia por ultrassom é muito mais fácil para a paciente tem menos incômodo do que realizar uma biópsia por mamografia. Então, entender a via de biópsia também é importante frente a um exame alterado. E hoje em dia a gente tem a oportunidade de alguns tipos de biópsia percutânea. O PAF perdeu o espaço, né, na fazer um diagnóstico de uma lesão que seja suspeita, até porque no PAF a gente só consegue fazer uma avaliação celular, avaliar a citologia, eu consigo muitas das vezes evidenciar que aquela célula, aquela lesão em tese é uma lesão neoplásica, representa um câncer, porém eu não consigo diferenciar se é uma lesão invasora, in situ, não consigo realizar a imunistoquímica, que nesse caso é um fator prognóstico importante para o câncer de mama, então nesse caso as biópsias percutâneas ganharam espaço. E nesse caso, atualmente, a gente tem a core biópsia e a gente tem a biópsia vácuo, a mamotomia. Na core biópsia, a gente consegue retirar fragmentos de até 1,5 centímetros. A gente tira, em média, 5 a 7 fragmentos. A biópsia vácuo, a gente consegue retirar essa lesão por completo. Às vezes, lesão de 1,5 centímetro, a gente consegue retirar por completo. Conseguimos retirar uma amostragem um pouco maior do que se comparada com a core biópsia. Então, isso aumenta o meu valor preditivo, né? Aumenta a minha sensibilidade, minha especificidade. E a gente tem que ter um entendimento
que a gente tem uma correlação muito grande entre a realização de uma biópsia e com o resultado de uma cirurgia. Então, a gente tem uma confiança grande com relação ao diagnóstico que foi proposto, né, um resultado anatopatológico proveniente de uma biópsia. Por isso que a gente consegue concordar e muitas das vezes evitar a cirurgia. A partir do momento que a gente desenvolveu essas técnicas de biópsia percutânea, a gente reduziu a necessidade de realização de procedimento cirúrgico em torno de 80%. Por isso é muito importante a gente ter essa resposta, esse conhecimento, que atualmente o indicativo é sempre iniciar realizando uma biópsia percutânea e não mais uma biópsia excisional como era antigamente. Então a gente entende que a gente tem uma sensibilidade alta, uma especificidade alta e podemos concordar com esse resultado. Às vezes a gente tem falso negativo por conta das biópsias percutâneas, principalmente com relação à core-biópsia. Nesse caso, isso acontece quando as lesões são muito pequenas, muito profundas, quando a gente tem essa certa dificuldade de amostragem. Mas também a gente deve saber conduzir essas lesões após um diagnóstico anatomopatológico. Entender como conduzir a lesão é essencial. Isso a gente tem que classificar os achados, né, visto pela core-biópsia, pela mamotomia, de acordo com a classificação patológica. Então, a gente tem a classificação B1 de patologia, que nesse caso é uma mama normal, B2 são achados benignos, B3, que são lesões benignas, porém com potencial incerto de malignidade, o B4, que é uma lesão suspeita para malignidade, e o 5, que é uma lesão já fechada, é uma lesão neoplásica. Ter esse entendimento me ajuda também como que eu vou conduzir a minha paciente após uma biópsia, porque não são todas as pacientes na qual eu vou precisar de realizar um procedimento cirúrgico. Nesse caso, gente, a gente precisa de ter um conhecimento amplo para realizar uma correlação anatomorradiológica e entender se aquele achado que eu evidenciei na mamografia e no ultrassom, ele corresponde àquele achado que eu vi no meu resultado patológico. E a partir desse momento, eu tenho que conduzir a minha paciente da melhor maneira, de entender se eu vou operar, se eu vou apenas acompanhar de uma maneira clínica, né, de uma maneira mais conservadora, realizando apenas o exame ultrassonográfico. A correlação anatomorradiológica ela ganha muita importância dentro da mastologia. Esse entendimento é essencial até para a gente evitar as nossas pacientes de procedimento cirúrgico também desnecessário. Então, com o surgimento da biópsia percutânea, da core-biópsia, da biópsia a vácuo, eu evitei de realizar muitas cirurgias para poder fazer o diagnóstico. E o entendimento da correlação anatomorradiológica também me auxilia nesse quesito, de poder evitar que eu realize algumas cirurgias nas pacientes que eu já tenho um diagnóstico benigno. Entender, gente, essas lesões benignas com potencial incerto de malignidade é muito importante. Haja vista que a gente tem a questão do upgrade ou muitas das vezes eu vou fazer uma biópsia de uma lesão e essa lesão, na verdade, ela representa um achado maior. Essa questão, por exemplo, eu vou fazer uma biópsia, eu vi uma hiperplasia ductal atípica, só que, na verdade, aquela lesão residual, ela correspondia a uma neoplasia. Então, nesse caso, eu preciso de ter o conhecimento para identificar como que eu vou conduzir esse tipo de paciente. Então, por isso, conhecer as lesões benignas com potencial incerto de malignidade é importante e essencial dentro da prática do mastologista. Olha, gente, essa daqui foi uma pincelada, um breve resumo a respeito da minha prática na mastologia e também um resumo para poder iniciar para vocês e dizer que a gente está com um projeto de um lançamento, na verdade de um curso online, na qual a gente vai conversar a respeito do universo da mastologia, da radiologia mamária. Então, na verdade, aqui seria mais para poder introduzir para vocês essa ideia. Deixa eu colar aqui, né, Cid, porque o professor também cola. Isso. O nosso curso, ele conta, gente, com 10 módulos. É um curso totalmente online, na qual a gente tem uma plataforma muito parecida com a Netflix. Eu fiquei até emocionada quando eu comecei a ver a plataforma nessa semana. Ficou muito bacana, muito legal de ter esse conhecimento. São os 10 módulos, a gente vai falar sobre anatomia da mama, tanto ultrassonográfica como anatomia propriamente dita. A gente vai falar de introdução do BIRADS, procedimentos em mastologia, aplicabilidade do ultrassom na mastologia, o que é upgrade ou taxa de subestimação, lesões benignas com potencial incerto de malignidade, outras lesões mamárias, algumas situações clínicas e sua correlação com ultrassom, procedimentos dentro da mastologia. Então, gente, a plataforma é online, onde as aulas estão disponibilizadas 24 horas por dia. O curso ele surgiu numa ideia de uma conversa que eu tive com o Maurício. O Maurício realiza os ultrassons das minhas pacientes, tanto pós-biópsia, pós-cirurgia, tanto diagnóstica.
E um dia a gente estava conversando a respeito de como realizar o segmento das pacientes que fizeram biópsia e que também passaram por cirurgia. A gente estava discutindo como a gente daria prosseguimento nessas pacientes para a gente ter uma condução mais direcionada, eu e ele juntos. E a gente estava conversando a respeito de correlação anatomorradiológica, como é importante ter o conhecimento daquela lesão mamária em tese e como ela se apresenta na patologia e como eu iria conduzir depois. Nesse bate-papo que a gente teve, a gente percebeu que não tinha muito descrito na literatura, algo que você chegasse e procurasse correlação anatomorradiológica e você encontrasse como conduzir corretamente, como essa lesão apareceria no ultrassom, na mamografia. A gente tem esse tipo de informação presente na literatura médica, mas é algo muito disperso. Então, a gente teve essa ideia de colocar num curso em base esse tema de correlação anatomorradiológica. Logicamente, a gente vai falar de vários outros temas dentro do nosso curso do VEUMASTO, mas a base do nosso curso, né, o que é primordial, essencial, que é o que a gente trabalhou pra caramba, foi o módulo de correlação anatomorradiológica. Vocês já conhecem a metodologia do Maurício, que é super bacana. Nesse caso, no curso, o Maurício vai entrar com a bagagem dele de radiologista, então ele vai trazer tudo de ajuste de imagem do ultrassom, como realizar o exame, como ajustar a zona focal, Doppler. O Maurício vai trazer tudo que ele já traz nos cursos dele a respeito da parte técnica da realização do ultrassom. Eu vou trazer para o curso a minha parte como mastologista, indicação de biópsia, como realizar os procedimentos, classificação do BIRADS, quando devo operar, quando não devo operar. E nesse módulo específico da correlação anatomorradiológica, nós vamos falar de várias lesões, principalmente as lesões B3. Então, nesse caso, nós vamos falar da hiperplasia ductal atípica, lobular atípica, atipia epitelial plana. E a gente vai destrinchar, por exemplo, o Maurício vai dizer todos os achados na mamografia, como essas lesões se comportam, vai falar como que tem os achados no ultrassom. Eu já vou entrar dizendo como que se apresenta o resultado na patologia e como conduzir, se a gente precisa de operar, se a gente precisa de acompanhar clinicamente. Então, a gente vai ter esse curso bem dinâmico, na qual o Maurício participa muito. A gente vai complementar o nosso conhecimento, que a gente acha muito importante. É uma coisa que a gente já faz em comum, como a gente tem muitas pacientes em comum. Ultrassom é muito importante, o radiologista ele dá uma opinião, dá uma nota, né, uma sugestão de conduta para o colega que vai pegar o exame. Então, isso é importante para quem está se propondo a realizar um ultrassom de mama, um clínico, um ginecologista. Conseguir ter essa conversa com o radiologista, né? Do radiologista às vezes dizer que é uma coleção que necessita de punção, uma coleção espessa, dizer característica de linfonodo. Então, isso enriquece, né, o trabalho do radiologista, de quem está fazendo a radiologia mamária, enriquece também a questão dessa relação com o colega que vai pegar o exame. Então, o curso, em tese, tem essa proposta de ajudar tanto radiologistas, mastologistas, colegas clínicos, quem está em formação, ginecologistas. Então, a gente acha que essa informação está bem bacana para todo mundo poder aprender um pouquinho. Deixa eu colar mais um pouco aqui. A aula está gravada em 10 módulos, na modalidade online, a entrega de todo o curso ao longo de 30 dias. O acesso vai ser por 1 ano, tá bom? Ilimitado, 24 horas por dia. E o certificado vai ser destinado para aquelas pessoas que conseguirem mais de 90% de participação nas aulas. Só que a gente também tem bônus para as pessoas que forem consumir, né? Que forem comprar o nosso curso. Vai ter uma mentoria para as 5 primeiras pessoas que comprarem o curso, na qual a gente vai conversar a respeito da mastologia, esclarecer dúvidas. Então, vai ser uma oportunidade muito legal da gente discutir alguns casos interessantes que vocês tenham. Também vai ter uma comunidade no Telegram exclusiva para a gente poder debater alguns temas, esclarecer também dúvidas. Agora é uma questão importante, é falar sobre o preço. Eu acredito que tudo que a gente obtenha com relação a conhecimento, né, a cursos e a afins, não tem preço, porque é um investimento que a gente faz para nós mesmos, para a nossa parte profissional. Então, a gente também tem que levar em consideração o quanto que foi destinado para poder realizar aquele produto, o quanto que foi dedicado de informação, o quanto é difícil aquela informação a gente adquirir. Então, a gente tentou juntar tudo nesse curso, né, compilar tudo que a gente achava que estava meio perdido, que facilitaria a vida de quem comprasse o curso. Então, eu acho que está bem bacana, vai ser super proveitoso. Se a gente pegar, por exemplo, em relação ao curso que a gente colocou, o preço que a gente colocou no curso, pagaria fazendo uma biópsia, fazendo 10 ultrassons, uma drenagem de mama.
Então, nesse caso, o conhecimento que está aqui dentro vai auxiliar muito os colegas que adquiriram o produto a realizar diversos tipos de atividade. Então, bora lá, Necide. Pegar. Opa! Tira esse aqui mesmo, porque agora eu acabei apagando. Eu apaguei sem querer. Isso? É, né? Esse daqui? Não tô, tá vendo? Apagou sem querer. Peraí. Aguenta a mão aí, peraí. Meu Deus do céu. Só tira o zero. Acrescenta o zero. Esse aqui? Isso. Aí. Ah, tá. Tá certo. Então, ó. Um cabelinho de saco. Pode ir. Então, bora lá, ó. Então, gente, o preço do curso é 10 de 233,19 ou 1.997 à vista. Então, é essa que a gente queria conversar nesse dia. Agora eu vou chamar uma pessoa para poder entrar aqui para a gente falar mais um pouquinho a respeito desse projeto, que é o Maurício, que é o idealizador junto comigo dessa proposta. E deve estar entrando aqui. Doutor Maurício. Eu vou aproveitar e vou passar o meu batom aqui, porque mudou a temperatura no Acre, a minha boca tá meio danada, antes que o Maurício chegue. Eu não vou conseguir falar. Eles estão brincando que eu passei botox, mas na verdade... Oi, tô chegando. E aí? Tamo aqui? Ou tamo ali? Ali, ó. Tamo lá? Então tá bom. Vamos chegar um pouquinho pra cá? Pra trás? Pra cá? Um pouquinho pra lá? Aí? Aqui? Estamos nos vendo? Tá cortando. Tá cortando quem? Faz o seguinte, afasta um pouco pra lá, Larissa. Quem? Ela? Vai, Maurício. Quando tu estiver falando, tu fica no microfone. Tá. Quando ela for falar, tu vem, tá, Larissa? Tá bom. Não, eu quero. Nós dois estamos aparecendo. Não, só não tá aparecendo. Não, chega pra cá. Vem pra Porque cá. não dá, tem pouco espaço. Ah, saquei. Fica metade do Maurício, Ah, metade minha. Saquei. Quando eu for falar, vocês vão pra frente, É. tá? É que eu tô acostumado a fazer assim, ó, bem largando, né? Mas estamos aqui juntinho aqui, ó, maravilha. Laís, que legal, né? Eu tô empolgado com esse curso, mais como aluno do que como participante ali, né? Porque já aprendi demais contigo nos últimos... E não é lorota não, tá, gente? É de verdade mesmo. Aprendo um O bocado. coxinho foi o principal, né? O coxinho... Cadê o bichinho? Tá por aí em algum canto. Tá ali. O coxinho, que ela me falou assim, não, faça com coxinho. Eu tô tentando me adaptar àquilo ali, mas eu acho muito bacana essa sua maneira de fazer o exame, de interpretar a imagem, inclusive, né? E é isso que eu acho mais legal. E a minha participação ali é mais da parte técnica, né? De ajuste, de fazer o exame. É importante, inclusive, a gente falar também que a gente está finalizando algumas aulas, né? Finalizando algumas coisas. Então, quem adquiriu o curso agora, ele ainda tem muito material para receber, mas esse bônus, eu tive vendo isso hoje, pensando, analisando um bocado em relação a isso, porque até então eu nem sabia desse bônus aí de mentoria para os 5 primeiros. Esse bônus, isso eu entendi bem, são 4 encontros de 1 hora. É isso? Pois é, eu fiquei pensando, cara, 4 horas, né? Porque vão ser 4 encontros de 1 hora. 4 encontros de 1 hora contigo para tirar dúvida. Se o sujeito souber aproveitar bem essa questão, nossa, é uma pós-graduação. Porque
Eu, inclusive, vou tirar umas dúvidas contigo agora, né? Eu tenho perguntas e é uma forma, inclusive, de aproveitar essa mentoria desse mesmo modelo que eu vou fazer agora, por exemplo, entendeu? Então, assim, só isso daí já valeria o curso, esse preço todinho aí, sabe? Fora isso, tem toda aquela parte mais de aula mesmo, né? Então, e uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, a Laís, eu não sei como é que ela encontra tempo no dia. Eu sempre falo isso porque realmente, inclusive eu escutei falar que você está fazendo kickbox, como é que é? Box, kickbox, né? box mesmo? Box. Pra eu treinar no chuchu depois. Chuchu é o marido, tá, gente? Aí, eu não sei como é que você encontra tempo, mas enfim, ela dá um jeito. Mas é muito legal essa iniciativa tua de fazer esse curso, sabe? Eu fiquei muito orgulhoso de participar, inclusive. Mas eu queria começar a falar um pouco mais, que eu vou fazer minha mentoria aqui em 15 minutos, não sei, talvez, mas o pessoal que estiver ouvindo aí, fique atento nessa questão da mentoria aí de 1 hora, cara, o bônus já vale o curso, sabe? Tem horas, às vezes os bônus valem mais do que o próprio curso principal, né? Mas, Laís, é o seguinte, olha, eu tive durante a minha experiência de realizar exame, 2 situações com exame de mama bem desagradáveis, porque quando a gente faz exame de pessoas conhecidas, queridas, ou pessoas da família, e encontra alguma coisa que é grave, a gente acaba se abalando um pouco. E eu passei por isso 2 vezes na ultrassonografia de mama. Uma delas foi com uma amiga querida, esposa de um posso chamar de irmão meu, em que eles vieram na clínica, isso já fazem alguns anos já, em que eles vieram na clínica porque ela encontrou um nódulo, e eu fazendo o exame, na hora que eu passei naquela região, aquela sensação ruim, sabe? De que, putz, isso é câncer. E a outra, mais recentemente, tem poucos anos, ela foi mastectomizada, hoje está bem, depois de muitos anos, ainda está muito bem, creio que passou desse susto, né? E outra, minha mãe, que também tem 2 anos, 3 anos talvez, também estava escondendo o nódulo na mama, até que ela resolveu falar, palpando já era uma coisa meio esquisita, e aí eu levei ela para fazer ultrassom e também a mesma sensação, cara, isso é câncer. É o tipo da coisa assim, cara, arranca antes da biópsia, arranca logo, hoje, agora, né? Enfim, acabou, ela não precisou mastectomizar, foi mais conservadora, e a coroinha tá aí de boa, parece que tirou uma verruga e tá bem demais, graças a Deus as 2 estão muito bem. Mas o que eu queria falar com você é essa questão do feeling de fazer o exame e, sabe, você sente que é alguma coisa realmente muito ruim, né? E recentemente, essa semana, tá fresquíssimo, acho que até com uma paciente sua, também uma nodulação palpável, meio durinha, não estava aderida. Fazendo o exame, realmente tem um nódulo, uma hipoecogenicidade suave, né? Ela não era aquele escuro, né? Aquela coisa muito hipoecóica, com sombra, não tinha essa característica, espiculada, mas eu não percebi, não tive a mesma sensação desses outros 2 casos. Mas eu resolvi, no final das contas, acabei dando um 4B. Uhum. E eu queria que você passasse para a gente se o BIRADS
abre espaço para essa interpretação mais pessoal de experiência, ou se ele tem marcadores muito definidos de 4A, 4B, 4C, entende? Porque depois que ela saiu, por conta desse feeling, eu acho que eu exagerei na mão no 4B. Eu acho que um 4A. Mas aí era essa a indagação que eu queria fazer contigo, e eu não sei se você lembra desse caso, se ela voltou para você. Lembrou dela? A gente sempre conversa muito, né, Maurício? Do exame do mastologista. Eu faço uma mentoria aqui com ela, aqui grátis. Do exame do mastologista e do radiologista, né? A gente teve até também um outro caso, não sei se você está lembrado, de uma paciente minha que veio com várias biópsias mostrando que era machite, né? E aí eu fiquei, não, isso daqui não parece ser machite. Fiquei com aquilo na cabeça e eu falei, não, Maurício, faça o exame para mim. E aí você logo foi lá, já colocou um BIRADS 4C. Fui, biopsiei, positivo, né? E às vezes a gente tem essa interpretação mesmo, né? A gente leva essa questão. Levar em consideração se a lesão também é palpável é importante. A idade da paciente, né? Esse exame, será que essa lesão ela surgiu durante um segmento? O paciente com 50 anos está fazendo rastreamento, surgiu um nódulo em relação a um exame anterior. É algo também que eu devo ponderar, né? Então, às vezes, a avaliação clínica daquela paciente é importante. Às vezes eu estou frente a um BIRADS 3, numa paciente que eu não vou conseguir fazer um segmento. Às vezes o paciente diz mesmo, a gente vê muito aqui, né? É longe de município, não vou voltar, não tem como eu voltar, não tem como realizar o exame, é difícil, é caro. Né? Às vezes você tem que indicar uma biópsia, porque você não vai perder aquela paciente. Resolver na hora, né? Uma paciente com alto risco, que surge um tipo de lesão. Então, às vezes a questão clínica também pesa, né? Isso que a gente conversa muito, né? Que é muito importante ter esse contato do mastologista com relação ao radiologista. Você que realiza os exames das minhas pacientes, né? Então isso é muito importante, a gente ter essa conexão. E a visão do clínico acrescenta muito, né? Na hora de fazer o exame. E tomar algumas decisões, né? Decidir se vai operar, né? Depois da biópsia. Pois é. Sim. Agora, no caso, existe uma outra questão também que você falou, inclusive, nessa live, a questão do B3, do BIRADS 3 para o BIRADS 4, né? Essa transição do B3 para o B4 talvez seja o mais relevante aí na avaliação BIRADS, né? Sim. Que é quando você dá coloca aquela pulguinha atrás da orelha de quem está recebendo, né? Sim. É porque o BIRADS 3 nada mais é com o segmento, né? A paciente tem que acompanhar. Porque a lesão ela tem as características benignas, um risco de malignidade muito baixo, mas eu tenho que acompanhar, né? Eu não posso perder minha paciente. Sim. Mas às vezes determinar quando que eu vou decidir de optar uma biópsia, eu vou ter que levar em consideração a mudança de forma, né, margem, até porque a margem é um dos principais preditores, né, da gente indicar uma lesão suspeita. Mas além da forma e da margem, a gente tem que levar em consideração o crescimento também, né? Então, durante o meu segmento do BIRADS 3, logicamente eu vou ter uma diferença interobservador, né, porque o ultrassom é um método operador dependente. Sim. Então, às vezes, a gente faz o exame, que seja daqui a 6 meses vai dar uma diferença. Tá vendo a mão, o jeito que você pega o transdutor, que você posiciona o paciente. No outro colega realizar também vai dar diferença. Mas o valor que a gente utiliza de referência é o 20%, né? Os 20% de diferença no... Aumentou os 20%, eu vou ter que indicar. Esse nódulo ele teve mesmo crescimento durante o segmento, e aí eu vou ter que indicar de realizar a biópsia. Entendi. Deixa eu ver se eu tenho mais pergunta para a Laís. Enquanto isso, Você já comprou o curso? Você tem que comprar o curso para poder ganhar a Pedir a Bruna para comprar para você. Eu vou, peraí, já passa o cartão aí. Sim, uma coisa que me surgiu quando eu estava ouvindo também você aqui. A classificação BIRADS, ela pode voltar, regredir? Ou seja, se eu tenho um 3, eu posso voltar para um 2? Depois do segmento, né? Que a gente faz um segmento a curto prazo, nessa questão de 2 anos. A lesão, quando estável, ela deve reduzir, né? Então, eu entendo que a lesão estável ela é uma lesão benigna. Então, nessa casa, ela deixa de ser um BIRADS 3 e passa a ser um BIRADS 2.
E também, por exemplo, a paciente, isso também é uma questão de dúvida que a gente vê muitos exames, né? A paciente chegou a fazer uma biópsia, era um BIRADS 4, né? Fez a biópsia, uma biópsia benigna. Nesse caso, depois do resultado benigno, que eu dei uma correlação anátomo-radiológica concordante, eu vou ter que fazer um segmento em curto espaço de tempo, né? 6 meses a paciente tem que repetir o exame que deu alterado. Sim. Pra gente ver se modificou, se cresceu. Uhum. E nesse segmento depois, se a lesão está lá, né? Eu não indiquei cirurgia, eu concordei. Essa lesão não vai voltar a ser 4, né? Ela não permanece em 4, né? Porque você já tem uma biópsia. Já tem uma biópsia. Uhum. Isso a gente vê muito também nos exames, né? Entendi. Pô, mas tô me colocando aqui como ultrassonografista, radiologista, né? Se eu vejo uma lesão que ela tem aspecto de B4, né? BIRADS 4, aí eu precisaria estar em mãos com esse diagnóstico para que eu possa... Como é que eu vou classificar uma imagem que parece B4 como B3? Sim. Entendeu o que eu estou falando? Sim. Na posição do radiologista? E é daí que surge o que a gente conversou, né? Da importância da correlação anátomo-radiológica, Sim, né? Que é algo que o radiologista que vai receber o exame da paciente de segmento também precisa do conhecimento de como que aquela lesão se comporta, né? Uhum. Então é isso que a gente fala muito no curso, né, gente? A gente destrinchou todas essas lesões da mama, tanto benignas como, por exemplo, fibroadenoma, tumor filoide. Pô, mas passa de novo aí nos módulos, passa de novo os módulos aí. Vamos dissecar cada módulo desse. Tá dando pra você enxergar? Agora de óculos eu tô, né? Você não tá me zoando não, né? Deixa eu ver aqui, se apertar aqui desce. Desce aí. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, né? Tá, já achei. Prática, módulo 1 seria a prática da... lá em cima. Ah, tá. Introdução ao BIRADS, em que é um histórico, Sim, histórico do BIRADS, como surgiu, qual a Aham. importância do BIRADS dentro da radiologia mamária, dentro da mastologia. Sim, inclusive a visão clínica, né? É muito legal isso também. Procedimentos em mastologia, o que você aborda nesses Aqui nós procedimentos? vamos mostrar como fazer os principais procedimentos, PAF de cisto, PAF de abscesso, nós vamos fazer corbiópsia, agulhamento mamário. Então nós vamos mostrar material que a gente utiliza, como que a gente realiza. Saquei. Passo a passo. Ah, legal. Vai passar pelos procedimentos todos, procedimentos. né? Aplicabilidade, é o terceiro módulo, aplicabilidade do ultrassom na mastologia, né? Aí é uma questão também mais clínica, Sim. né? Anatomia da mama, na visão da ultrassonografia inclusive, óbvio, né? Você vai falar tudo da parte da radiologia, né? Vai entrar na parte da anatomia, mesmo Isso. propriamente dita da mama. Isso. A prática de realização de ultrassonografia, correlação anátomo-radiológica, como é que é isso? Acho que esse é o nosso principal módulo, né? Que Cara, foi aí que o curso desenvolveu. A gente vai falar dessas lesões, né? Tanto as lesões benignas quanto as lesões benignas com potencial incerto de malignidade. Nós vamos falar da grande maioria, acho que tem umas 12 lesões que a gente vai citar, né? Tem uma lista bacana. Maurício fala da mamografia, como se apresenta, se é micro, se Da é ultrassonografia. nódulo. Você começa com a mamografia, né? Aí já participou do curso, tá até esquecendo. Maurício fala da mamografia, como que apresenta a lesão na mamografia, depois ele fala do ultrassom, como se apresenta. E aí eu entro falando da patologia, falando do resultado e como dar o segmento depois. Massa. Upgrade, né? Ou taxa de subestimação, é isso mesmo, né? Como é que é essa taxa de subestimação? O que é esse upgrade? É a gente entender que às vezes a gente faz uma biópsia de mama, né, de alguma lesão da paciente, e aí na verdade aquela lesão ela representa um achado menor, né? Quando eu realizo uma cirurgia, na verdade Saquei. não é aquele achado que eu fiz na biópsia, vem um achado maior. Faz uma biópsia de uma hiperplasia ductal atípica, na verdade é um carcinoma invasor, um carcinoma ductal in situ. Nesse caso, entender a taxa de subestimação é essencial para guiar, né? Depois do procedimento. Entendi. Eles vão entender que uma lesão de uma paciente tem uma alta taxa de subestimação, essa lesão tem que ser submetida a uma exérese cirúrgica, então eu não vou poder acompanhar. Saquei.
lesões benignas com potencial incerto de malignidade, que foi o que você falou. Sim, sim. Outras lesões mamárias, que são... Aí nós vamos falar de outras lesões uma miscelânea, benignas, né? Por exemplo, quando indicar de fazer uma exérese cirúrgica de um fibroadenoma, como conduzir um tumor filoides. Legal. Algumas situações clínicas e correlação com a ultrassonografia, isso também é muito legal. Que nós vamos falar de prótese, ginecomastia, vamos falar de linfonodo axilar, como conduzir, como o linfonodo axilar é suspeito, reativo. Massa. E procedimentos em mastologia, aí seria... procedimentos, né? Aí seria os procedimentos mais a prática mesmo, né? Exemplos e Sim. tal. Então é um curso bem completo. Estou só colando aqui. São 10 vezes de 233,19. O colega que fizer esse curso de forma aplicada, antes de chegar ao 10º mês, eu acho que ele já paga esse curso pelo menos umas 3 vezes. Já pagou o curso. Tô sendo modesto pelo menos umas 3 vezes, né? Porque o que acontece, aí eu sinto na pele, o que acontece quando a gente vai desenvolvendo mais conhecimento a respeito de determinada especialidade, de quem faz ultrassom, né? E vai ganhando... À medida que vai ganhando conhecimento, vai ganhando mais segurança, e isso passa para o colega que recebe o exame. Essa sua segurança na hora de fazer o exame, dar o laudo, botar ali suas conclusões, isso fica muito transparente para o médico que está recebendo, para o clínico que está recebendo o laudo. Então isso tende a retornar como mais indicação para que você faça a ultrassonografia. Isso ficou muito sensível para mim quando eu comecei a me empenhar mais a desenvolver a minha parte músculo-esquelética. Começou a parecer, tem dias que parece ortopedia isso aqui. Eu falei assim, gente, eu não sou ortopedista, mas eu comecei a perceber, ficou muito, muito sensível isso, desse aumento do número de exames em ortopedia. Então, de músculo esquelético. Então, essa questão de se especializar e ter segurança em fazer um diagnóstico acaba retornando. Foi assim também que a gente se conheceu, né? Foi, verdade. Ela, gostei do seu exame e tal, vamos aí. A gente começou a bater papo e hoje estamos aqui fazendo o curso junto, que legal. Laís, muito bom, estou feliz, mas eu vou deixar você encerrando a sua live, que a live é dela, eu não quero tomar esse espaço. Valeu, vamos lá. Tchau, gente. Cid, mais alguma coisa? Só reforça a questão do preço. Isso. Então, gente, o curso que a gente está desenvolvendo aqui, Maurício e eu, Masto, é um curso no qual vocês vão ter muito acesso à teoria, vai ter bastante prática também. É um curso bastante completo. São muitas aulas que a gente já gravou, um conteúdo bastante extenso para quem for adquirir o produto. Então, pensar nisso, né? Às vezes a gente comprar algo de conhecimento não é imensurável, né? O valor que a gente consegue adquirir. O conhecimento ninguém tira da gente. Então, mais uma vez reforçar que o curso está nessa plataforma online, uma plataforma online igual Netflix, muito bacana, dá até vontade de estudar. E vai estar disponível para vocês 24 horas por dia, tá bom? Lembrando dos bônus, vai ter certificado, vai ter uma mentoria para os 5 primeiros que adquirirem o programa, tá bom? Vai ter também esse grupo no Telegram para a gente poder manter um contato. E relembrando mais uma vez de quanto que vai estar disponível o produto. Então, o produto vai estar custando R$ 10.233,19 para quem for dividir, ou R$ 1.997 para quem for realizar o pagamento à vista. Tenho certeza que vai ser um curso na qual vocês vão adquirir bastante conhecimento. Maurício e eu, a gente se empenhou pra caramba nesses últimos meses para poder formar um produto bem bacana, bem diferenciado. Eu fiquei muito surpresa com o layout, achei que ficou bacana, né? Ficou sensacional no curso. Espero que vocês possam adquirir esse produto e aprender com a gente, tá bom? Agradeço muito quem ficou aí na live, quem participou.
Posso fazer os agradecimentos, né, Cid? Vou fazer agora os agradecimentos aqui. Primeiramente, a Clínica Ultrassonografia e Arte. Agradecer os meus parceiros e sócios, Cid, Marison e Maurício. Essa parceria aí que a gente formou, que é só sucesso. Quero agradecer, mandar um beijo pro pessoal do Hospital de Amor de Rio Branco. Um beijo pro pessoal do Hospital do Rim. Um beijo também pro pessoal da Clínica CDF. Mandar um beijo pro Sinteac, o Sindicato de Professores. Um outro beijo para os meus alunos maravilhosos da Uninorte, T7, T8 e T9. Amo vocês. Um beijo também para duas pessoas que cuidam de mim, que é a Tiara e a Cleidinha. A Cleidinha tá lá de Bujari. Cleidinha, eu te amo. E também, por último, minhas pacientes também maravilhosas, mas por último e não menos importante, o meu amor, Chuchu. Agradecer pela paciência também, tá bom? Te amo, obrigada. Depois da minha aula de boxe, eu sou toda sua hoje, tá bom? Um beijo, gente. Muito obrigada, tá bom? Pela participação. A gente vai se vendo por aí. E lembrem sempre, hein? Eu sou mastro, mas vocês também podem ser mastro. Um beijo. Não consigo rir, a boca tá...